história da rebelião de Lúcifer é uma complexa e misteriosa, profundamente enraizada na teologia cristã. Mas onde estava Jesus durante esse período de rebelião? O que ele fez sobre a rebelião de Lúcifer? Hoje estaremos examinando este tópico através de uma lente bíblica, então continue assistindo. Antes de Lúcifer se tornar Satanás, ele era um arcanjo que liderava o louvor no trono de Deus. A Bíblia diz que este ser andava sobre pedras de fogo e tinha grande habilidade. Ele era perfeito em sabedoria e respeitado no céu. O livro de Ezequiel, capítulo 28, diz: Você era ungido como um querubim guardião, pois eu o ordenei. Você estava no Monte Santo de Deus. Você andou entre as pedras de fogo. Você era irrepreensível em seus caminhos desde o dia em que foi criado, até que a maldade foi encontrada em você. Através do seu comércio disseminado, você se encheu de violência e pecou. Então eu o lancei em desgraça do monte de Deus e o expulsei, ó querubim guardião, de entre as pedras de fogo. O livro de Isaías diz: Como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filho da alvorada. Foi atirado à terra, você que derrubava as nações. Você disse em seu coração: Subirei aos céus e levarei o meu trono acima das estrelas de Deus. Sentar-me-ei no monte da Assembleia, no ponto mais alto do monte sagrado. Subirei acima das mais altas nuvens. Serei como o Altíssimo. Contudo, você será precipitado ao selo, à cova mais profunda. Então, de acordo com as Escrituras, Satanás queria ser Deus e se elevar acima das estrelas de Deus. Agora está claro que Deus o expulsou do céu e o enviou às profundezas da terra. O inferno está localizado dentro da terra, onde Satanás habita. O Evangelho de João, capítulo 1, afirma: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Por meio dele, todas as coisas foram feitas. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Jesus é o Verbo, por meio do qual todas as coisas foram criadas, incluindo os anjos. Antes de Jesus receber seu nome terreno, ele era conhecido como o Verbo. Ele era o Verbo que saía da boca de Deus Pai quando ele dizia: haja luz. Essa rebelião de Lúcifer e seus seguidores ocorreu no céu, onde buscaram desafiar a autoridade de Deus. Foi um momento de profunda agitação cósmica. Jesus estava presente nessa ocasião, pois ele está com seu Pai, como afirmou em João, onde diz: Eu e meu Pai somos um. Jesus amava Lúcifer. O Pai e Jesus viam Lúcifer como um filho. A Bíblia diz que ele era o filho da manhã. E ele era um filho. Ele estava na imagem de Deus Pai. Como sabemos disso? Porque Deus, segundo o livro de Apocalipse capítulo 4, tem pedras preciosas nele. Diz: E aquele que estava assentado tinha a aparência de jaspe e sardônico. Um arco-íris semelhante à esmeralda circundava o trono. E ao falar de Lúcifer, diz em Ezequiel capítulo 28: Você estava em Éden, o jardim de Deus. Todas as pedras preciosas adornavam você: cornalina, crisólito e berilo, turquesa, ônix e jaspis, safira, carbúnculo e esmeralda. Seus engastes e montagens foram feitos de ouro. No dia em que você foi criado, eles foram preparados. Outra maneira de sabermos que as pedras preciosas estão gravadas em Deus mesmo e em Lúcifer é revelada no livro do Êxodo, que revela o sacerdócio irônico, onde Arão foi instruído a usar um peitoral, 12 diferentes pedras preciosas, representando as 12 tribos de Israel. Deus estava revelando sua imagem para a humanidade. Deus nos mostra isso de maneira clara. Agora que sabemos que Lúcifer foi criado à imagem de Deus, é importante entender que Lúcifer era amado pelo Pai e por Jesus. Ele não era odiado, ele era amado. Mas foi a rebelião de Lúcifer que levou à sua queda. Embora a Bíblia não forneça um relato específico do envolvimento de Jesus na rebelião de Lúcifer, Jesus estava muito presente no céu, pois ele era Deus, ele era e é a segunda pessoa da Trindade. Nesta perspectiva, a presença de Jesus no céu significa seu papel como a autoridade suprema, mesmo no meio da rebelião. Acredita-se que, como o príncipe da paz, Jesus teria servido como fonte de estabilidade e esperança diante do caos. No final, Lúcifer e seus seguidores foram expulsos do céu, como descrito na Bíblia. Esse evento é visto como um triunfo da soberania e justiça de Deus. Após essa rebelião,
Jesus mais tarde assumiria a forma humana e viria à Terra como o Salvador, oferecendo redenção e perdão à humanidade. O que você precisa entender, no entanto, é que, na grande narrativa da teologia cristã, a presença de Jesus durante a rebelião de Lúcifer é um testemunho de seu papel divino na ordem cósmica e sua missão eventual de trazer a salvação à humanidade. Como em muitas questões teológicas, os detalhes exatos podem permanecer um mistério. Mas o significado do papel de Jesus, como a palavra eterna e Salvador, permanece um fundamento da fé cristã. O que podemos aprender com isso? Bem, podemos aprender que o orgulho inflado leva à queda, mas seguir o caminho humilde é o que nos levará longe na vida. Jesus disse dessa maneira: porque tudo o que a si mesmo se exaltar será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Mateus capítulo 23, versículo 12. Se você gostou deste vídeo, confira alguns de nossos outros vídeos que devem estar sendo exibidos na tela agora. Não se esqueça de se inscrever para mais vídeos como este. Até lá, nos vemos na próxima vez.